Olá, galera! Então, hoje nós vamos pintar esse modelo aqui. É um jarro que tem aqui, com duas rosas. Depois a gente vai usar um pouco do stencil para fazer alguns detalhes, que eu amo trabalhar com stencil. Então, alguns detalhes para a gente poder incrementar melhor mais o nosso desenho, certo? Então, eu vou iniciar pintando esse jarro aqui. Sempre iniciar pintando aquilo que está por baixo. Então, o jarro está por baixo da rosa, está por baixo da folha aqui, certo? Antes de nós pintarmos esse jarro, eu vou fazer um pequeno sombreado. E o sombreado, então, eu vou fazer com essa cor aqui, ó. Terra queimada, tá? Vou colocar um pouquinho nas beiradas aqui, para dar uma torneada, né? Colocar com que ele fica um pouquinho mais saliente. Então, eu vou usar, aqui tô na minha tarjetinha, como vocês podem ver, é uma lajota, eu sempre uso uma lajota. E eu vou usar, coloquei aqui a terra queimada, um pouquinho, tá? Do diluente, diluente da Acrylex, vou usar isso aqui. Então, para quê? Para que ela não fique tão marcado esse nosso sombreado aqui, certo? Então, tirar um pouquinho aqui que eu tenho aqui no pano e ir fazendo assim, ó. Um detalhezinho, né? Para não ficar muito forte. Depois eu posso até colocar mais forte ainda, tá? Mas no começo tem que ser uma cor bem clarinha. Vou colocando aqui assim, ó, perto dessa outra flor. Sempre bem em cima do risquinho. Marcar bem, para que a gente possa ficar bem. Eu gosto sempre de usar duas cores, 3 cores até também. Usar um pouquinho essa cor aqui, que é o caramelo, que ajuda também a dar um sombreado bonito, caramelo. Também vou tirar aqui um pouquinho com o diluente e vou colocando aqui em outras partes da minha flor aqui, do meu desenho. Perto da flor, perto da rosa, né? E vou fazendo o meu sombreado aqui. Sempre penso que o sombreado ele dá um destaque um pouquinho melhor do meu desenho. Aqui no vaso não, porque depois eu vou fazer um stencil nele. Então eu venho para o lado de cá, faço a mesma coisa. Sombreado pequeno, né? Não precisa ser uma coisa muito grande. Não também muito grande, para muito extenso ele, para não ficar demais. Então, enquanto eu vou fazendo esse sombreado, vou deixar o vídeo correr um pouquinho, certo, pessoal? Ok, pessoal, então fiz todo o sombreado nesse meu desenho, né? Então agora eu vou lavar o meu pituá aqui, que eu quero fazer. Então agora eu vou começar fazendo o vaso.
E o vaso, eu preciso dele carregar com um pouquinho de clareador. Quando o desenho aqui ele é muito grande, então a gente precisa usar um pouco de clareador para facilitar o deslize da tinta. Então vocês observem, eu estou usando 3 cores, tá? O prata, o cinza e o cinza lunar. Então 3 cores que eu vou usar para fazer esse meu vaso aqui, certo, gente? Então vamos começar. Tô usando o clareador aqui assim, ó. Tá? Usando bastante clareador. Botar, ó, a cor prata mais aqui no meio, no centro, tá? Usar o cinza também. Depois nós vamos usar o stencil, então não tem problema da gente fazer ele ficar um pouquinho mais forte, tá? Usando aqui assim, ó. Aqui assim. Aqui tem a rosa. Então a rosa tem que cuidar. Sempre quando a gente usa o clareador, o próprio desenho ele se torna mais leve para pintar. Desliza melhor a tinta no tecido. Deixando que todos esse entrelaçado, a trama do tecido fique bem pintada, tá, pessoal? Vou usar um pouquinho esse cinza lunar, que ele dá um outro contorninho. Vou botar aqui um pouquinho mais de clareador aqui assim, porque eu quero misturar, né, para ficar um pouquinho mais aqui, ó, com o desenho. Deixar o clareador deslizar bem o meu desenho aqui, a tinta, esse desenho aqui. Então é muito importante usar o clareador, gente. Tô usando 2 tons de cinza e o prata. Quero colocar aqui o cinza mais aqui embaixo, dando um fundo, né? Perto da rosa, deixei mais clarinho um pouquinho. O meu clareador. Tá? Que assim tá a parte de baixo. Depois eu vou fazer bem o contorninho ao redor desse vaso. Agora eu estou só colocando ele aqui assim. Ao redor aqui, ó. Pituar é bom quando tem um desenho grande. Tá, pessoal? Então, eu vou completar aqui bem o desenho, esse vaso. Então, o vídeo vai correr um pouquinho. Muito bem, então depois de nós termos feito o vaso, né? Depois, quando ele secar um pouquinho, eu vou dar a claridade no vaso, né? Vou colocar luz nele e vou usar o stencil,
tá? Então tem que deixar a tinta secar para mim poder usar isso depois. Então agora, as primeiras coisas que eu vou pintar agora vai ser as folhas, que também está por baixo. Então nós vamos pintar essas 3 folhas e depois mais essas 2 aqui, certo? Então vou mostrar como é que eu pinto as folhas. Já tem um vídeo meu ensinando como pinto. Tem várias formas de pintar folha, né? O estilo que eu ensino, eu acho que também é um estilo fácil, tá? Então nós vamos usar aqui. Vou usar o verde pistache para pintar essa folha aqui, verde pistache. Vou usar o verde pântano, e vou usar o verde oliva. 3 cores que eu vou usar, tá? Então, para nós usar. E depois acho que eu vou fazer a luz com o branco. Sempre o branco ajuda a dar uma claridade. Então, vou usar essas 3 cores aqui. Vou fechar aqui o meu cinza aqui. Fechar o prata. E vou fechar o cinza lunar. Que agora, por enquanto, eu não vou usar essas tintas. Então, sempre eu inicio a minha pintura pela esquerda, porque a minha mão vai indo pela direita. Então, começo iniciando as folhas aqui. Então, a primeira coisa, eu vou pintar uma folha, depois vou deixar o vídeo correr e todas as folhas vão ser iguais. Então, aqui assim, ó, folha de rosa, né? Pintando um pouquinho mais aqui assim. Tô usando o verde pântano, ou verde, aliás, desculpa, o verde pistache, tá? Uso aqui assim o verde pistache. Assim. Uso um pouquinho o verde oliva nesse outro lado. Do lado de cá. Sempre a tinta eu coloco do lado de fora do pincel. Certo? Aqui assim, ó. Essa folha, ela está por baixo da rosa, então eu tenho que pintar ela primeiro. Vou usar aqui o verde pistache de novo. Aqui assim. Vou usar o pântano, um pouquinho do pântano, porque o pântano ele é um verdezinho bem forte. Então, vou usar o pântano aqui, ó, que vai dar uma tonalidade um pouquinho mais escura. Tá? Vou usar aqui assim, ó, misturada com o verde oliva. Vou botar o pântano um pouquinho pro lado de cá também. Misturando sempre bem as tintas, gente. Misturar. Não posso deixar uma dualidade nelas. Isso eu já ensinei num vídeo, tá? E você aí que está gostando dessa pintura, dá uma curtida, dá um like aí, que ajuda o canal, certo? Canal que está começando. E espero contribuir muito, muito mesmo, com quem deseja aprender. Vou usar um pincel um pouquinho menor agora, porque eu já estou com esse aqui manchado de verde e eu quero usar o branco. Então, eu vou usar um pouquinho menor. Esse aqui. Ele é um pouco menor. Às vezes eu faço tudo com o mesmo pincel. Só que eu não quero... quero usar um branco para dar mais luz. Eu vou usar um pincel novo. Então, tiro o restinho do fundo aqui, né? De trás do pincel. E venho aqui assim com esse meu branquinho. Vou fazer a luzinha do branco, tá? Fazendo umas nervurinhas, já assim, já deixando meio pronto. Do lado de cá também vou deixando umas nervurinhas, dando uma claridade nessa minha folha, tá? Como eu disse, gente, existe muita forma de pintar. Então, cada um tem a sua. E todas as formas são bonitas, né? Cada um tem o seu jeito de pintura. Então aqui, botar uma riguinha aqui também, um filetezinho aqui, ó, pra dar uma qualidadezinha. Então assim, vou deixar essa folha dessa forma, tá? Então agora eu vou deixar o vídeo correr e vou pintando então as outras folhas, certo? Usando essas 3 cores, o verde pistache, o verde oliva e o verde pântano, e depois, para dar uma luz, o branco. Então, vamos lá.
Gente, então, pintei as folhas e o vaso. Então, já tá a pintura um pouquinho seca do vaso. Eu vou fazer já o stencil dentro dele, tá? Então, vou posicionar o stencil aqui, como é que eu quero esse meu desenho, certo? Eu colei uma fita porque ele tem um pedacinho aqui, eu não quero que apareça esse pedacinho. Então, vou colocar aqui assim, ó. E vou pintar com essa cor aqui, que é o marfim. Vou botar aqui um pouquinho de marfim aqui na minha lajotinha. Um pouquinho do diluente, né? Para poder ficar mais clarinho e também poder facilitar depois no stencil, tá? Mais um pouquinho. Aqui assim. Aqui assim, vai ficar mais clarinho. E desliza muito melhor o stencil, tá? Bato para tirar um pouquinho, não ficar muito carregado, para não vazar na tinta quando a gente fala. Então posiciona aqui a mão e pinta esse stencil aqui dentro com esse desenho que eu escolhi. Tá? É um desenho que vai ficar só uma marquinha, não quero que fique muito destaque. A ideia não é muito destaque, é só para dar uma forma, né? Um desenho dentro do meu vaso. Isso fica muito bonito, fazer dessa forma. Aqui, ó. Assim. Assim. Vamos ver como é que ficou. Olha, foi dessa forma. Agora eu vou colocar do lado de cá, que eu tenho também um outro um pouquinho menor. É a mesma imagem, só que um pouquinho menor. Devo colocar do lado de cá para poder fazer o outro lado. Vai ficar daí então dos dois lados a mesma imagem. Aqui em cima um pouquinho menor. Assim. E a de baixo, a do lado direito, um pouquinho maior. Então, vou tirar o stencil agora. E fica um detalhe no meu vaso, né, gente? Fica um detalhe, certo? Então, vou deixar assim. Esse vai ser a figura do meu vaso, o desenho dentro dele. Vou lavar o stencil. Tá? O stencil, o pincel, o pituar. Aqui assim. Assim. Pensei em dar um detalhezinho aqui assim, ó, embaixo, com essa mesma cor, mas daí um pouquinho aqui para dar assim, ó, ficou pequenininho só para dar um arabesco, né, como se fala, uma coisinha um pouquinho menor só para ficar parte do enfeite do vaso. Assim. Ó, daí fica o vasinho aqui, né? Fica um arabesco aqui. Deixar de ser lado assim. E aqui assim vou fazer o mesmo desenhozinho. Pequenininho, só para dar um detalhezinho, tá, gente? Não é para ficar muito destaque. Só que assim. Assim. Pronto. Fica um detalhezinho, né, no meu vaso, tá? Vou colocar um outro pedacinho aqui assim. Só também um detalhezinho. Não precisa ser muito saliente isso aqui. Assim, ó. Só para dar um detalhezinho. E aí eu posso completar como eu quero, né? Vou botar do lado de cá um outro pequenininho, que faz parte, que não vai ali em cima grudar. Ó, botar pouquinha tinta, só para ficando uns detalhezinhos. Ó.
Assim, deixa eu botar de novo, que eu quero um pouquinho mais fortezinho. Aqui assim. Pronto. Ficou um detalhezinho. Certo, gente? Então, vou deixar ele assim. Não vou fazer mais nenhum detalhe. O vaso tá pronto, tá assim. Vou deixar dessa forma ele, tá? Então, nós vamos agora pintar a rosa. Essa rosa aqui. Eu vou pintar ela na cor rosa mesmo. Vou pintar ela na cor rosa. Vou pegar os pincéis, assim. Vou usar o rosa chá, o tutti frutti, que é uma cor, um rosinha clarinho, esse rosa escuro e o vermelho carmim, para dar uma profundidade nele, tá? Então, vou iniciar pelas pétalas de baixo, certo? Começando com esse rosa chá. Não posso esquecer que eu gosto de também usar o stencil nessa cor, na rosa, porque ele ajuda a deslizar, tá? Vou virar aqui a minha tarjetinha, aqui assim, ó. Assim, para poder botar aqui assim, ó, o diluente. Então, vamos iniciar por aqui assim. Um pouquinho do rosa, tá? Diluo, né? O rosa. Começo aqui na profundidade dele. Porque a base aqui assim, ó, vai ser com o tutti frutti, tá, gente? Então, posso usar tranquilo o meu rosa aqui assim, ó. O diluente, que dá um deslize. Ele ajuda também a cor ficar um pouquinho mais clara. Vou botar esse rosa escuro. Já vou misturando as duas tintas para já dando a profundidade, para ficar bem detalhado. A profundidade ela é super importante para poder fazer os cortes depois na rosa, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Aqui, misturando sempre as tintas. Não esqueçam de misturar, gente. Isso é muito importante, que a gente tem as cores assim, ó, não pode haver uma dualidade. Isso desde os primeiros vídeos eu tô falando, tá? Vou deixar aqui assim para fazer depois o tutti frutti aqui por cima. Então, vou pegar novamente o rosa aqui. Estou misturando aqui essas cores aqui, tá? Você pode perceber que eu estou usando vários tons de rosa. Já estou dando uma profundidade, tá? Assim já estou espichando também, já aproveitando a tinta para dar uma profundidade na cor. Assim também, usar esse mesmo rosa aqui, um pouquinho do diluente para deslizar, dar uma profundidade. Passar aqui, ó, o diluente para ajudar já na penetração da tinta, né, para que a tinta fique bem marcada nas tramas do tecido. E vou usar o tutti frutti agora para fazer os cortes
dessa rosa. Então, o Tutti Frutti eu estou usando para cortar as pétalas da rosa, para dar um destaque nessas pétalas da rosa, tá? Vou aproveitar aqui um pouquinho o vermelho carmim, para dar uma profundidade um pouquinho mais nessa rosa aqui, certo? Vamos colocar aqui assim, um pouquinho mais do vermelho carmim aqui assim, ó. Agora nós vamos misturar um pouquinho essas cores aqui para não ficar muito separadinhas, né, gente? Depois a gente vai usar um pouquinho o branco para ajudar a dar esse corte na rosa também, tá, gente? Não vamos ficar só com essas cores, não. A gente vai usar o branco depois para dar a luz na rosa.
Então, pessoal, eu usei vários tons de cores aqui, né? As cores que eu falei antes, que é o rosa chá, o rosa escuro, o tutti frutti e o vermelho carmim. São as cores que eu usei aqui nessa rosa. Agora eu vou fazer o corte, vou dar, definir essa rosa com o branco. Porque o branco, ele é a cor que dá uma claridade, dá uma luz para a rosa. Então, começando aqui por baixo, aqui na ponta, né? Então, a gente vai colocando um pouquinho o branco. Já vamos cortando ela, assim, fazendo os cortes também, que faz parte, né, da rosa, tá? A luz é muito importante, tá? Para que a rosa tenha, assim, maior brilho. Então, isso é muito importante para a rosa ter essa luz. Tá? Então, a gente vai fazendo esses cortes aqui, vocês vão ver, né? Vamos começar aqui assim. Aqui um corte também. E sempre misturando com outra tinta, né, gente? Não tenho medo de colocar aqui, ó, as tintas e misturar ela, tá? Isso é muito importante para quem vai fazer pintar a rosa. O corte aqui, ó. Nós já tínhamos definido o risco, né? Então o risco já acaba também dando a questão do corte, pra gente não podemos perder o risco. Ó, posso dar 2 risquinhos aqui, inclusive. Aqui assim também, que vai me ajudando e misturar aqui assim, ó. Tá? Aqui assim, ó, também vai nos dando um corte, a rosa. A gente tá dando um corte aqui na flor. Isso a gente vai mostrando, né? Aqui assim, os cortes. E depois vamos fazer essas dobradinhas dela, que essas dobras são muito importantes para dar um acabamento, para mostrar as pétalas viradas, tá? Eu vou pegar até um pincel um pouquinho menor, pincelzinho um pouquinho menor aqui, para que eu possa fazer, isso aqui tá bom, para poder fazer esse corte desse branquinho aqui da rosa. Então vocês vão ver, vou fazendo assim, ó. Ele vai dando essa claridade e vai mostrando então esse detalhe da rosa, né? Que ela tem aquela viradinha dela. Tá? Então a gente já colocou aqui, ó. Assim, ó. Deste lado de cá também ele tem uma viradinha. Tá? Vou pegar aqui assim, ó. E vem até aqui assim, corta aqui assim. No lado de cima também ela dá um corte, porque é como se fosse a pétala viradinha, assim. E vira aqui assim. Eu vou até, inclusive, vou manchar um pouquinho essa aqui. Eu vou fazer uma pétala em cima da outra, não as duas se encontrando. Vou fazer dessa forma, ó. Pegar o rosinha e dar uma cortadinha aqui assim, ó. Tá? Que vem aqui assim, ó. E aí eu vou pegar o branco aqui, ó, e vou vir como se fosse cortando ela aqui assim, ó. Isso, assim. Daí fica um corte um pouquinho maior e vou colocar aqui, ó, ela como se fosse mais fininha. Assim, eu acho que fica muito mais bonito quando é mais fininha. Então tem que ir sempre ajeitando, né, gente? Fica assim. Fica assim. O próprio branquinho aqui, ó, também. Aqui assim, ó. Outro aqui. E outro aqui. Tá? Aqui assim, ó, também tem um corte. Essa rosa. A gente vai formando aqui assim, ó. Ela aqui assim, né? Da mesma forma aqui desse outro lado. Da rosa ela tem umas 2, 3 pétalas aqui, para poder fazer o fechamento dela. Aqui faltou um corte branquinho, né?
pra gente fazer o branco. Então sempre a gente aproveita e faz também aqui assim, um torneadinho aqui assim, porque acaba dando. E nós vamos fazer então agora as pétalas aqui de cima, tá, gente? Fazendo os cortes assim, ó. Aqui em cima também. Fazendo isso aqui, ó. Misturando as duas tintas, a tinta de baixo, a tinta branca que tá chegando. E aí, com o pincel esse, a gente vai formando uns detalhes assim, ó. Tá? Assim, ó. Nós podemos formar as pétalas que ficam por dentro da rosa, né? Assim. Assim. Tá, mais umas aqui assim, ó. Aqui assim. Assim. Tá, pessoal? Eu quero dar uma escurecida um pouquinho nessa minha pétala aqui, ó. Eu acho que ela fica mais detalhadinha quando fica mais, o botãozinho dentro fica mais escurecido. Com o vermelho carmim. Tô usando o vermelho carmim para botar aqui. Usei também o terra queimada, que eu também acho que ajuda a dar uma profundidade na rosa, o terra queimada. Aqui, ó. Então, não tenho medo de botar um pouquinho aqui para dar essa profundidade na rosa, tá? Isso assim. Daí fica a rosa um pouquinho mais profunda. Se eu quisesse colocar um pouquinho aqui do meu vermelho carmim, também ficaria legal, porque dá um sentido assim de profundidade na rosa. Assim. A gente sempre fala, né? Essa curvinha aqui, ó. E aí, depois eu misturo as tintas, para não ter muita separação de cores. Vou usar um pouquinho do meu branco ainda para fazer um cortezinho aqui assim, ó. Assim. Assim. Sempre acho que ajuda a dar uma definição melhor na rosa. Pronto, pessoal. Então a rosa tá feita. Tá? Podem, se quiserem colocar mais uns risquinhos também, não tem problema. Às vezes a gente coloca alguma coisa sempre um pouquinho mais detalhada, tipo uma pétala assim, não tem problema, pode colocar. O importante é que a rosa fique, né, definida nos seus detalhes, tá? Assim, sem problema nenhum. Que ajuda a dar uma definição para a rosa, certo? Então, pintamos essa rosa aqui. Pintamos nesse tom, esse tom rosa, rosa, né? A rosa no tom rosa. E nós vamos pintar agora esse botão. É um botão. E esse botão eu quero também pintar na cor rosa, só que eu vou pintar um pouquinho mais forte. Vou tentar não usar o branco, procurar não usar o branco. Fazer então só com Tutti Frutti as nervurinhas dos detalhes dessa rosa aqui. Tá?
Então, pessoal, a nossa rosa, as duas rosas, elas estão prontas, tá? Elas estão prontas. E o nosso jarro também. Agora eu vou colocar um stencil aqui, tá? Pra dar ficar um pouco mais bonito, né? Eu gosto muito do stencil. Então eu vou usar o stencil aqui assim, ó. E tô usando essa cor aqui, que é o caqui, junto com o branco, tá, gente? Então, tô batendo aqui, ó, né? Tirei o excesso, tá? Pra quem... A tarjetinha aqui não tá vendo, mas é aqui no cantinho, tá? E vou passar, então, aqui nessa minha flor aqui, ó. Tá? Cuidando para não passar por cima do risco. O risco que já tá feito, né? Então, puxando um pouquinho mais para cá. Aqui assim, ó. Não preciso passar muito alto. Vou passar assim mais aqui assim, ó. Pra dar É só pra mim deixar ele com esse detalhe, né, gente? Esse detalhe ele fica muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. Vou usar um pouquinho do caqui puro, tá? Mais perto aqui da borda, gente, tá? Pra ficar um pouquinho mais escurinho aqui perto da borda. Então, vou usar um pouquinho o caqui puro, já coloquei. Daí ele fica um pouco mais forte, certo? Depois a gente passa um pouco por cima também do desenho, a gente repinta ele, tá? Ó, olha, o desenho fica assim. Vou fazer um pouquinho mais aqui assim do lado, eu boto bem de novo em cima do desenho, tá? Vou passar com o caqui novamente, como eu coloquei antes ali em cima, tá? Um pouquinho do clareador, que isso fica muito bonito, passando um pouquinho do clareador. Passando aqui assim, ó. Vai dando uma finalizada, né, nesse nosso desenho aqui, tá? Assim, ó. Tô tirando aqui assim. Não dá para aparecer, não tá aparecendo, mas depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou o detalhe, tá, gente? Sempre é bom posicionar bem o stencil, bem como tava antes, pra gente poder fazer esses detalhezinhos aqui. E terminando com ele bem mais clarinho nas pontas. Aqui assim. Vou fazer aqui do outro lado, tá? Aqui nesse outro lado também vou colocar um pouco do stencil. Aqui assim, ó. Aqui assim pra... Aqui, ó. Posicionar um pouquinho mais pra cá, que essa é a altura dele que eu quero que ela fique. Vou posicionar aqui assim. Tô botando aqui assim, ó, ele, cuidando para não passar em cima da jarra. E finalizando aqui assim, de batidinhas fraquinhas, para poder dar um detalhezinho, tá? Vou botar novamente aqui, como botei no outro, um pouquinho mais forte do caqui, para dar um certo destaque. Ó, olha que bonito que tá ficando. Então, vou colocar aqui assim, ó, mais uma vez. Aqui assim também um pouquinho deste lado, o nosso stencil, e vou colocando aqui assim, ó. Né, gente? Então, tu coloca, sempre bom posicionar um em cima do outro, né? Quando termina um, já coloca o outro, tá? Pra poder indo finalizando, né? E pra ficar sempre eles bem juntinhos.
Olha que lindo que ficou esse nosso desenho, tá? Ainda falta alguns pequenos detalhes que é aqui do miolinho, aqui do miolinho da rosa, tá? Que eu vou fazer agora. O stencil é só isso aqui, não vou botar muito mais, para não ficar muito diferente, tá? Fica assim um pouquinho mais meio parecido com o de lá do outro lado, assim. E ele vai finalizando dessa forma, tá? Como eu coloquei com o stencil, coloquei um pouquinho em cima da minha jarra com o cinza, eu vou aproveitar aqui e vou colocar então, fazer o contorno bem certinho da jarra aqui, ó. Não tem problema, o importante é a tinta ainda está úmida, né? E passar assim, ó. Tá? Botar bem, fazer o contorninho bem certinho aqui, ó. Eu usei também essa outra tinta aqui, essa tinta que era mais escurinha, do lado de cá, que é o cinza, que é assim, ó. E a gente vai finalizando o nosso desenhozinho. Que é assim, ó. Isso aí, ó. Tá, gente? Então, o que ainda falta fazer, e que eu quero fazer agora, é um pouco de luz nessa nossa jarra. Mesmo que não tenha, né? É bom sempre ter um pouquinho a tinta seca, melhor ainda, tá? E clareando um pouquinho essa nossa jarra aqui, ó. Ela vai dando uma suavidade e vai dando um pouquinho mais de claridade no nosso desenho. Isso sempre é muito importante, tá? Usar um pouquinho isso aqui, ó. Aqui na boca, como a tinta já tá seca, pega bem melhor, gente. Porque a parte de dentro tem que ser um pouquinho diferente da de fora, né? Então assim, ó. Daí também fica um pouquinho mais com claridade. Então essa é a nossa rosa, gente. Esse é o nosso modelinho pintado, tá? E com esses detalhes do stencil, que ficou muito bonito. Por sinal, ficou muito bonito esse detalhe. E finalizamos então a nossa pintura de hoje. Vou só colocar aquilo que eu comentei antes, que eu vou colocar um amarelinho aqui assim nessa nossa pintura, porque ela acaba colocando como se fosse o miolinho, né, da rosa. E é bom ter um pouquinho mais, já tá clarinho o nosso miolo, a tinta aqui já tá clarinha, já tá seca, aliás. E aí já nos ajuda então a entender. Miolinho é outra coisa, né? Que assim também posso botar bem clarinho, porque é o miolo da flor. Então, gente, finalizamos então esse nosso desenho, certo? Com o chão, vocês podem perceber que o sombreado eu fiz aqui, mas o chão eu dei uma reforçada nele para ficar mais forte, como se tivesse sobreposto, né? Não fica voando os desenhos, tá, gente? Então, muito bem, é isso aí. Então, não esqueçam de deixar o seu like, dar a sua curtida, quem quiser compartilhar. E, por favor, gente, se inscrevam no canal, que logo mais vai vindo novos vídeos, tá bom? Um abraço e até mais, galera!